Olá, meu nome é Caroline Modinucci, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, como também em inteligência emocional e também adepta aí à psicanálise. Bom, se você está chegando hoje, já se inscreve no canal, curte meu vídeo, dá uma comentada ali se você gostou. E também não esquece de falar sobre os temas que você gostaria de ver por aqui. Hoje o tema de estreia para o nosso vídeo será o narcisista. Então, por que eu escolho esse tema nesse momento? Porque é um tema bem atual, né? É um tema que está sendo falado hoje em dia. E é importante a gente identificar isso, essas questões, uma vez que a gente está num momento muito narcisístico aí na internet, no Instagram, no Facebook, né, no TikTok, que a gente está com a subjetividade mais exacerbada no sentido de eu, eu, eu me expor, eu me colocar, eu me mostrar, né? Está fazendo parte do nosso momento. Bom, Narciso, na verdade, por que vem esse nome, né? A gente tem um mito do Narciso, que é da mitologia grega, que você pode pesquisar aí de forma mais detalhada, mas basicamente o moço Narciso era uma pessoa muito bela e ele era muito bonito, coisa e tal. O que acontece? Ele rejeita uma ninfa. Ele não queria se relacionar com ela e a rejeita, né? E ele é amaldiçoado a ficar apaixonado por alguém que ele não conseguiria ter, que é a própria imagem. E nisso tem diversas versões, né? Ele fica apaixonado um dia com a própria imagem espelhada ali em um lago, mas ele não percebe que é ele mesmo. Ele fica preso ali, né? Toda a eternidade. E tem algumas histórias que até falam que ele tenta pegar água. Eu não sei se eu tô confundindo a história, mas me parece que ele tenta tomar água e não consegue, né? Mas ele fica ali preso na eternidade, apaixonado pela própria imagem. E a moralzinha da história é a seguinte, que você não pode se amar em excesso, porque isso é um problema. E agora, já vindo para os dias atuais, até quando a gente fala de um transtorno que está lá no DSM-5, né, 5TR, que é o nosso manual utilizado por psiquiatras e psicólogos para designar ali os diagnósticos, o que acontece? Esse transtorno, ele é um transtorno de personalidade, então ele vai se desenvolvendo ali na infância, na formação do indivíduo, de acordo com as possibilidades de desenvolvimento do ambiente, né, como que ele vai crescendo e também uma vulnerabilidade genética, uma predisposição, e ele pode desenvolver esse transtorno. Mas nem todo mundo tem transtorno. Se a gente pegar no DSM, a gente tem 1% da população, né, americana, que é lógico, a gente se baseia nesse DSM que vem da população americana, que é uma sociedade aí meio parecida em termos... é parecido, mas lógico que não é igual, tá, gente? Então a gente tem 1% das pessoas com o transtorno narcisista. Mas isso não impede que eu tenha traços narcisistas. Então, muitas pessoas têm esses traços que não se tornam um transtorno, mas que já pode trazer algum tipo de prejuízo
na sua vida. Se a gente pegar alguns critérios ali do diagnóstico do DSM, temos, né, falta de empatia, temos um senso de grandiosidade, que eu sou melhor que todo mundo, dentre outros fatores ali que são os critérios. Mas se a gente pegar o que a gente pode observar ali, né, pela experiência, são pessoas que vão manipular, né? Esse também é um critério ali do DSM. Manipulação, então, nos relacionamentos, utilizar o gaslighting, que esse termo ele não está no DSM, mas a gente já, pelas experiências clínicas dos psicólogos, e tudo é válido, né? Gaslighting nada mais é do que você tá conversando aqui comigo e daqui uns 2 dias você falar assim pra mim, mas você disse isso, eu lembro que você falou. E eu, no caso, falo assim, não, jamais que eu falei tal coisa. É você dar essa confundida, né, essa distorcida na realidade, fazendo com que a vítima, no caso, ela duvide, né, da própria, a gente fala, sanidade. Então, é algo que causa muito prejuízo para a pessoa, claro, mas para quem está lidando com essa pessoa, porque você vai duvidando da sua sanidade, você vai, você não é ouvido, você é rejeitado, olha lá o narciso, né? Uma rejeição, uma falta de empatia. Nossa, a gente tem aí uma série de... Ele precisa, por exemplo, estar em evidência a todo momento. Então, se a gente está numa conversa com 3 pessoas aqui, estamos num trio, e eu estiver conversando aqui com a pessoa, vamos dizer, eu estou conversando aqui com a Ana e tem a Maria. E se eu começar a conversar com a Ana, tudo, a Maria pode vir, vamos dizer que ela é narcisista, ela interrompe a conversa para se colocar em evidência. E muitas vezes é o ciúmes patológico, né? Porque eu também não posso elogiar uma outra pessoa que não seja o narcisista. Eu não posso fazer... eu decidi sair tomar um café com outra pessoa que não seja um narcisista. Então vai ter um ciúmes. A gente tem vários traços que, na verdade, essa pessoa ela tem uma insegurança muito grande, né? E ela tem a tendência, a gente pegar relações familiares, de relacionamento amoroso também, ela tem que menosprezar o outro para se sentir em vantagem. Então você vê que é uma autoestima ali muito fragilizada, se é que existe uma autoestima nesse caso, certo? Então a gente começa a identificar, né, o narcisista. E ele vai saber muito bem onde pegar ali pisar no seu calo, né? Onde que vai ser o gatilho, ainda mais se for uma relação de mãe e pai que provoca isso no filho, os gatilhos ficam em muita evidência mesmo, né? E essa falta de empatia que eu tô falando aqui, então acaba tornando a pessoa, ela não consegue sentir a dor do outro, né? E isso tem cura? Então, a gente está falando de um transtorno de personalidade ou traços, né? Que se desenvolveram na infância. Então, a chance de cura ali é muito baixa, assim, que ela teria que ter um insight. O que acontece com o narcisista? Ele não vem para terapia, porque é uma pessoa que sempre estará certa. Ela tem a razão. Sabe aquele cara, assim, tá sempre certo, tem razão e nunca erra, né? A pessoa no relacionamento que nunca está errada, é sempre o outro, né? E o outro, a vítima, às vezes ela vai tolerando, a hora que ela explode, aí o narcisista fala assim, olha só como que você é dramática, olha como você reage, né? Um mundo aí de questões, né?
O narcisista ele busca o caos, então ele se alimenta do caos. Quando a pessoa ela é razoavelmente saudável emocionalmente, ela quer viver na paz, né? Todos nós queremos paz. Ele até pode falar que ele quer essa paz, mas ele não age assim. Então ele vai buscar pelo em ovo, ele vai buscar situações, ele vai provocar. E a vítima ali, ela vai, muitas vezes, quando não sempre, deprimindo, ficando com uma baixa autoestima, ela vai ficando desestabilizada, né? A não ser que você já tenha uma consciência de como funciona aí o narcisista. O narcisista ele está presente em relacionamento amoroso, de amigos, ele está presente na família, pode ser mãe, pai, não tem gênero, ele pode ser seu chefe, ele pode ser aquele colega de trabalho que é insuportável, né? Porque ele vai tornar a sua vida insuportável. Então entenda que uma pessoa que é muito mal resolvida consigo mesma, que não está feliz, ela vai atormentar a vida do outro, né? Nossa, temos aí uma infinidade de coisas que, se você quiser conhecer a fundo, temos o meu e-book, né? A Prisão Invisível, como identificar e lidar com o narcisista. Ele está disponível na Amazon, eu vou colocar o link aqui. E também se inscreva aqui no meu canal, porque eu vou estar falando aí de psicologia, saúde mental, inteligência emocional. Toda semana teremos aqui um vídeo e eu gosto muito do feedback de vocês, porque isso fortalece meu trabalho e também coloque aqui, gostou, não gostou, né? O que eu posso melhorar e se ficou claro, né, as informações que eu coloquei e também como a sugestão de temas aqui para o meu canal, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima!